Acompanhe agora os destaques do programa de hoje. Shalom, nós estamos no Getsemane, em frente a Jerusalém. Então, quando chegava a época da colheita, as pessoas colhiam todas as oliveiras e desciam para o pé do monte. Por isso que tem o Monte das Oliveiras, mas o pé do Monte das Oliveiras se chama Getsemane. O Marcos Vinícius conseguiu, através da fé, superar todas as dificuldades e restituir a sua vida. E ali eu consegui escapar da primeira tentativa, escapei da segunda e a terceira, na verdade, ia ser cravado nas costas. E eu tive que me lançar da janela para poder não perder minha vida. A emoção de quem encontrou o caminho da felicidade, tratando da sua vida espiritual. E eu não me vi mais vazia, me senti cheia e completa. Fui totalmente preenchida e o vazio que eu sentia lá atrás nunca mais voltou. Tudo da forma como eu pedi a Deus, foi resposta de Deus no dia de hoje aqui. Era tudo aquilo que eu estava vendo na televisão, os testemunhos, tudo que eu presenciei pela televisão. Eu vi agora com meus próprios olhos aqui e quero voltar mais vezes. E ainda, conheça alguns casos de pessoas que tiveram as suas vidas atormentadas por problemas espirituais e que encontraram a paz participando da corrente do mal debaixo dos meus pés. Eu fui vítima de um ritual, de uma bruxaria, e uma pessoa ligou para ela, falou assim para mim, assim, virou para mim. Na hora eu não dei muita importância. Ela falou: você nunca vai chegar onde você quer chegar. Eu tentei várias vezes suicídio, né? Tomei remédios, eu pensava em me atirar na frente de um carro por várias vezes. Esses e outros destaques você acompanha agora no programa Problemas e Soluções. Deus abençoe a todos. E nós estamos nos preparando para a caminhada da fé, 22h30, na CNT, na Rede Aleluia e nos canais da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, quarta-feira, nós vamos dar continuidade sobre os mistérios do Getsemane. O que significa isso para o cristão, para quem é da fé? Veja o que está escrito na palavra de Deus. A oração que Jesus fez. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nessa oração, o Senhor Jesus mostrou obediência completa ao Pai. Ele sabia que a cruz era o destino dele, mas antes da cruz, antes do sacrifício na cruz, teve a oração. A oração naquele lugar, no Getsemane, determinou o início do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Às vezes a pessoa diz assim: eu estou carregando uma cruz, essa cruz está pesada, eu não estou aguentando essa cruz. Mas eu pergunto, você tem orado? Você tem orado a Deus? Você tem buscado a Deus? Porque antes da cruz, teve a oração. Teve a oração. E na oração, o Senhor Jesus derramou a primeira gota de sangue. Não foi lá na cruz, foi na oração. E quando nós chamamos as pessoas para a quarta-feira, é justamente para que você se prepare. Se prepare para carregar a cruz, para enfrentar as lutas, as guerras que a fé exige. Exige. E se você não ora? Jesus orou e depois veio a cruz. Depois veio a cruz. Primeiro, a busca. Ele buscou, ele se derramou lá no Jardim das Oliveiras. E depois foi para o Getsemane, que nós vamos, inclusive, conhecer agora
a história deste lugar. Acompanhe. Shalom, nós estamos no Getsemane, em frente a Jerusalém. Ali em cima, nós podemos ver a cúpula dourada, aonde, na época do Senhor Jesus, ali estava o templo. Em frente à cúpula dourada, nós temos o portão dourado, que hoje está fechado, cumprindo a profecia, dizendo que o Senhor Jesus, o Messias, passou por ela. Depois, nós temos o Vale de Sidrom, e terminando o Vale de Sidrom, começa o Getsemane, que é o pé do Monte das Oliveiras. Então, quando chegava a época da colheita, as pessoas colhiam todas as oliveiras e desciam para o pé do monte. Por isso que tem o Monte das Oliveiras, mas o pé do Monte das Oliveiras se chama Getsemane. E por que o nome Getsemane? Porque em hebraico, gat quer dizer prensa e shemen quer dizer azeite. Então o nome Getsemane, na verdade, significa gat shimanim, que quer dizer prensa de azeite. As azeitonas eram trazidas todas para o gato, que ele era redondo. Então eram colocadas todas aqui no meio e um burro girava e elas iam sendo amassadas e ficava ali amassando até se tornar uma pasta. Essa pasta era colocada dentro do cesto e então esse cesto era levado para a prensa. Ela prensava por 3 vezes. De um lado colocavam as cestas, uma em cima da outra, poderiam ser colocadas de 7 até 10 cestos, um empilhado em cima do outro. Do outro lado estavam 3 grandes pesos. Então, era solto um e havia então a pressão. Essa primeira pressão tirava esse primeiro azeite, que era o azeite mais puro, um azeite ainda escuro, grosso, mais puro. O primeiro azeite, a primícia, você ofertar a primeira parte de toda a sua colheita. Você honrar a Deus acima de tudo. Era o dízimo. E esse primeiro azeite ia lá para o templo de Salomão. Esse azeite era especialmente usado para ungir os reis, os sacerdotes e para o menorá de 7 hastes que havia dentro do templo, que todos os dias esse azeite puro tinha que ser colocado nas 7 hastes para que o menorá nunca se apagasse. O primeiro azeite. Depois, um outro peso e então mais pressão entre as cestas. E então este segundo azeite era usado para a comida, era usado para fazer o unguento que às vezes passavam nas pessoas, a segunda prensa. E então, mais um peso, mais pressão, e então essa pressão fazia com que das cestas fosse tirada até a última gota de azeite. E então este último azeite que já saía não tão puro e também já saía com alguns restinhos do caroço da azeitona, da casca da azeitona, ele já não era um azeite tão puro quanto o primeiro azeite. Então este azeite ele era usado para outras coisas, para fazer o perfume, para fazer o sabão, sabonete que as pessoas tomavam banho. E o principal, ele era usado para acender as lamparinas, porque naquela época nós não tínhamos lâmpada, não tínhamos luz elétrica, mas eram as lamparinas, o azeite colocado dentro da lamparina e aceso. Por que o terceiro era para a lamparina? Porque depois da terceira oração, o Senhor Jesus se transformou
na luz do mundo. Jesus, coloca o versículo novamente, por favor. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus venceu a cruz. Primeiro, ele venceu orando. Ele venceu na oração. Ele venceu a vontade dele e depois ele venceu a cruz. Ele venceu a cruz. Ele venceu na oração, ele venceu na cruz. Nós vamos começar a caminhada da fé rumo ao Getsemane, a fogueira santa no jardim do Getsemane. Você pode acompanhar no Univer, na Rede Aleluia, no Facebook e também você pode acompanhar através da CNT aqui no Rio de Janeiro. Acompanhe. Vai começar o maior período de intercessão por transformações de vidas. E agora, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. Rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais CNT, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. 22h30, toda a igreja estará em oração. Pode ter certeza absoluta que o começo da mudança da sua vida é a mesma. É o mesmo caminho do Senhor Jesus. Primeiro, ele orou. Derramou a gota de sangue na oração. Depois derramou todo o sangue na cruz e venceu. Venceu a morte, venceu o inferno. 22h30, caminhada da fé no jardim do Getsemane, no Templo de Salomão. Agora vamos a um resumo da última quarta-feira aqui no Solo Sagrado. Eu vim para a Igreja Universal em 2018, através de um convite do meu namorado. Eu tinha muitos problemas pessoais na minha vida espiritual e eu vim para a igreja para solucionar um problema na vida sentimental. Tinha uma família também conturbada, então eu tentava buscar suprir essa tensão que eu não tive na minha infância em relacionamento e em amizades. Na outra denominação, mostravam o Espírito Santo de outra forma. Então eu estava na outra denominação, mas de forma não era convertida de fato e de verdade. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu ouvia falar do Espírito Santo, fui vindo, fui buscando prestar atenção na palavra, ouvindo a palavra foi entrando dentro de mim. Então eu percebi que o Espírito Santo é realmente o Consolador. Então no momento que eu me vi sozinha, sem amizade, busquei focar no Espírito Santo. Então eu falei com Deus, se eu não receber o teu Espírito, eu vou me afastar, eu não vou permanecer. Então eu recebi o Espírito Santo e me senti uma pessoa completa, totalmente diferente. Nos meus momentos de debilidades, de desafios, e aí eu não me vi mais vazia, me senti cheia e completa. Fui totalmente preenchida e o vazio que eu sentia lá atrás nunca mais voltou. Antônia conheceu o Solo Sagrado na última quarta-feira. Ela veio a convite do seu noivo, o José, que já frequentou a igreja algumas vezes. Eu aprendi que sobre a minha experiência de hoje foi que a gente tem que saber diferenciar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Então, sobre aquele rapaz que ele deu o testemunho dele, eu aprendi muito com o que ele falou. Que ele falou que estava no mundo, tipo de tribulações, e que Deus traz aquela paz que é o que a gente precisa. Eu me reconciliei com Deus. Eu fiz, eu joguei o que estava aqui dentro para fora, eu vomitei. E ali, na mesma hora, o Espírito Santo, ele me abraçou. Eu tive a certeza de que eu fui perdoado. E gostei da estrutura, muito bonita. Achei muito confortável. Uma boa quantidade de pessoas e me senti em paz. Agora nós vamos combinar de vir juntos. Agora eu vou trazer ele.
Eu era da Assembleia, passou um bom tempo lá. E eu estou afastado quase 2, 3 anos, entendeu? Aí cai no mundão, entendeu? A gente, quando cai no mundão, já perde emprego, entendeu? Estou afastado da presença um bom tempo. E não era de bebida, aí comecei a beber. Preencheu vazio, né? Curtição, balada, né? Sair com os amigos, curtir. E em vários eventos, né, a gente começa a preencher o vazio ali, mas quando a gente chega dentro de casa, né, essa briga, né, não tem nada a ver com o que a gente sai uma noite momentânea. Depois quando chega dentro de casa, tem aquele vazio, tem aquela angústia, aquela ansiedade, brigas mesmo dentro de casa, brigas, entendeu? A gente já não estava nem se respeitando mais dentro de casa. Até haver a separação agora, tem 2 meses também que a gente está separado. O problema não é o que você está consumindo, o problema é o que está dentro de você. É esse o problema. O problema não é o mundo, o problema é o seu mundo. Tem 2 caminhos, o de Pedro, que é o do arrependimento, ou de Judas. Viu a bobagem que fez e não se arrependeu. Se matou. Todo mundo tem o direito de escolher vida ou morte. Não, eu conheci a Universal, já até frequentei a Universal, mas eu não tinha aquela denominação no coração, entendeu? Até porque quando eu comecei a frequentar as segundas-feiras, Deus está começando a bradar aos poucos, né? Não deixa faltar nada. Você veio buscar pela sua vida financeira, no caso? A gente começa a buscar a nossa vida financeira, mas quando a gente começa a ouvir a palavra, né? O bispo vem falando sobre que a gente tem que procurar buscar também a nossa vida espiritual com Deus, né? Primeiro a gente tem que procurar a nossa salvação. É a minha primeira quarta-feira, já saí dali bem leve, bem mais tranquilo. Eu cheguei aqui preocupado, né? Vinha aquela angústia, né, no coração, a gente já sai daqui com mais leve, né? Depois que o bispo administra a palavra, entendeu? Chamou a gente lá na frente, entendeu? Recebemos aquela oração, a gente sai com mais leveza, mais tranquilidade, um espírito de paz. E que nem ele falou, a gente tem que botar agora isso em prática, né? Não adianta ser dentro da igreja uma coisa, quando chegar lá na rua fazer totalmente diferente. Quero o Espírito Santo para a minha vida. Vim do Recreio dos Bandeirantes. Minha primeira vez, recebi o convite da irmã Valéria, que conheci pela internet. Ela viu meu testemunho também, viu as minhas postagens da minha igreja. E eu quis conhecer o ministério aqui porque achei muito interessante a obra que vocês fazem. Eu vi as fotos dela em campanha na igreja aqui, na Quinta da Boa Vista, em vários eventos, e isso me chamou muita atenção. Fiquei impactado, principalmente com a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus no dia de hoje. Até comentei com a irmã que estava do lado ali que a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus hoje, acho que enche umas 3 ou 4 igrejas das quais eu frequento. Seja você quem for, abre o coração aí agora e coloca para fora tudo. Coloca para fora tudo para que você, vazio, possa ser cheio do Espírito Santo. Oh, vem agora, meu Pai, vem abraçar o teu povo nesta noite. Aquilo ali eu queria ter registrado com o meu celular, mas tenho certeza que quando eu ver os vídeos na televisão eu vou mostrar para meus amigos que foi eu presenciei, não foi ninguém que me contou, porque uma coisa é a gente olhar da televisão e achar que alguma coisa é combinada, mas vendo as pessoas ali, a naturalidade, da forma como foi ali, isso ali me encheu os olhos ali, eu vi o quanto que é feliz a pessoa que pisa aqui nesse santuário aqui, tão abençoado por Deus. Inclusive até Deus tirou a escama dos meus olhos aqui para eu poder tomar uma decisão para conversar com o meu pastor lá a respeito de um assunto que eu estava em dúvida e a resposta de Deus veio através do bispo. Zaqueu era um ladrão, vivia a vida dele e tal, não tinha compromisso com nada. Mas Jesus entrou na casa dele e falou com ele e houve salvação naquela casa. O bispo falou para a gente tomar a decisão a respeito do tipo de Zaqueu que ele falou ali, que o Zaqueu era um cobrador de imposto. Então, para Zaqueu virar aquela chave que era um cobrador de imposto, ele teve que aceitar o Senhor. Viu Jesus caminhando lá. E quando eu estava naquela dúvida se eu ia sair ou não da situação de Zaqueu, para poder se tornar tirar o publicano da minha vida, para poder chegar e tomar a decisão com o pastor, quando o bispo falou aquilo ali, para mim foi algo preponderante ali para eu poder chegar e ter a conversa com o meu pastor. E eu sei que meu pastor vai gostar
da forma que eu vou conversar com ele, porque foi a luz de Deus através do bispo. Em 2001, quando meu filho estava internado aqui em Benfica, no Hospital do Exército, no HCE, eu vim buscar socorro aqui. Em 2001, essa igreja existia aqui. E eu falei com a minha mãe na época, minha mãe era dessa igreja, eu não era da igreja ainda, e eu queria pedir socorro porque meu filho estava num estado tremendo em casa, internado, que ele nasceu prematuro, estava passando muito mal mesmo ali, até em estado até de vida ou morte. E ali eu falei com a minha mãe falou assim, vai lá na Universal, Wagner, vai lá e busca. Eu vim aqui, eu não tinha igreja naquela época, vim aqui buscar o Senhor aqui, e quando eu recebi esse convite agora de novo, para mim foi fundamental para eu poder voltar no passado e ver como que meu filho está cheio de vida, venceu na vida, e eu tenho certeza que foi o meu passo inicial que eu dei aqui em 2001, em busca do socorro dele, eu sei agora onde meu filho está. Tenho certeza que foi Deus operando naquele dia e operou no dia de hoje da mesma maneira. Quando eu orei em casa antes de vir para cá, eu pedi a Deus que se tivesse algum impedimento para eu vir, que colocasse um trânsito pesado, que colocasse alguma coisa que eu não pudesse vir. Pelo contrário, a primeira vez que eu pego a linha amarela, sentido Recreio para esse lado de cá, para vir, que eu venho muito nesse shopping aqui, que eu não peguei trânsito. Eu fiquei muito feliz com Deus, porque desde o início que eu cheguei aqui, até o local que eu estacionei aqui, a minha entrada lá no salão, lá para poder assistir o culto, tudo da forma como eu pedi a Deus. Foi resposta de Deus no dia de hoje aqui. Era tudo aquilo que eu estava vendo na televisão, os testemunhos, tudo que eu presenciei pela televisão. Eu vi agora com meus próprios olhos aqui e quero voltar mais vezes. Veja só o que aconteceu com esta família, que chegou muito atrasada na última quarta-feira. Hoje é minha primeira vez no solo sagrado com meu esposo e a minha sogra, primeira vez que eu estou vindo. Chegamos 10 minutos faltando para acabar, mas a gente ainda conseguiu receber sim um pouco uma bênção, eu estava angustiada, já estou me sentindo bem melhor, mais leve. Só de pisar, assim que a gente passou pela porta, eu já me senti mais leve, mais tranquila. Sei que o peso ficou lá fora e tu entra num lugar leve, foi desse jeito. Vi, estava meio triste, cabisbaixo e tal, até que tinha marcado o horário com ela pra gente poder vir, chegou lá o horário já não bateu o horário certo, mesmo assim viemos numa luta, no trânsito lá de Bangu pra cá, aí chegamos aqui atrasados e assistindo um culto em 10 minutos, em 10 minutos já deu essa diferença. Porque ela está totalmente diferente. Chegamos atrasados, mas chegamos a pegar uma benção. A gente estava no portal, ao eu vi a hora, aí eu já ia desistir, aí eu falei, não vou desistir. Eu ia pra minha igreja na Vila Kennedy, como na Vila Kennedy. Aí eu olhei assim pra eles, fiquei quieta, vamos embora. E não, mãe, poxa, é pra ter falado pra gente não ir. Não, vamos. A gente vai chegar lá, vai pegar a benção. O importante é ir. Aí até falou assim, é verdade, mãe. Vamos chegar na hora da MEI, mas vamos pegar a benção. E pegamos. Todo mundo alegre, a fé faz toda a diferença. Pra semana que vem a gente vai vir, vamos vir mais cedo, agora no horário certo, pra poder acompanhar desde o começo. Tá aí, né? É bom mesmo sair cedo, porque tem trânsito, tem jogo no Engenhão, tem jogo no Maracanã, tem... Quarta-feira tem de tudo. Então a pessoa tem que se programar. Claro, aconteceu aí com o rapaz que saiu do Recreio, não pegou trânsito nenhum, fez um propósito com Deus, amém, graças a Deus. Agora, 19 horas... nós estaremos entrando nos mistérios do Getsemane. Tem tudo a ver com a sua vida, com o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Tudo que Deus tem preparado para você tem a ver nos mistérios do Getsemane nesta quarta-feira, às 19 horas, aqui no Solo Sagrado, Dom Helder Câmara 4242, em Del Castillo. Vamos acompanhar agora o que aconteceu com Marcos. E é o retrato do que acontece quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus. Acompanhe. E ali eu consegui escapar da primeira tentativa, escapei da segunda e a terceira, na verdade, ia ser cravado nas costas. E eu tive que me lançar da janela para poder não perder minha vida. Eu lembro que na época de colégio eu assumi um relacionamento com uma pessoa onde nós tivemos um filho, né? E de lá para cá começaram os problemas mais graves, porque essa pessoa era muito ciumenta e de uma certa forma eu era dependente também emocionalmente de uma suposta paixão, não era um amor verdadeiro.
e isso acarretou uma tentativa de esfaqueamento da parte da pessoa. Ali eu consegui escapar da primeira tentativa, escapei da segunda e a terceira, na verdade, ia ser cravado nas costas. E eu tive que me lançar da janela para poder não perder minha vida. Isso por conta de um desentendimento sem fundamento. Logo depois, por conta desse relacionamento conturbado, eu tentei o suicídio. Eu estava esperando o carro passar para que eu me lançasse. Eu estava muito, posso dizer que depressivo naquele momento. E após isso, né, tamanho era a conturbação dentro de mim que eu cheguei a dar socos no portão, cheguei a amassar um portão de ferro, tamanho era a raiva. E ali o meu primo, que não tinha nada a ver com o meu problema, eu tentei, a mesma situação que ocorreu comigo, eu tentei fazer contra a pessoa. Né? Eu tentei esfaquear o meu primo, desferi muitos golpes, né? Muitos socos no rosto, feri ele, né? Então esse foi o Marcos, né? Que trouxe muitos problemas através de muitos problemas que passou. Depois desse relacionamento eu entrei, né, de cabeça no mundo dos vícios, né, e mesmo sem a família saber, eu passei a usar drogas. Comecei direto, mesmo na verdade, pelo cigarro, bebida, depois veio a cocaína, depois veio os jogos, né, e consequentemente a pornografia. Eu não conseguia mais me enxergar como Marcos, aquele Marcos que é muito proativo, né, muito decidido, muito resolvido ao que fazer. Ali eu comecei a me inferiorizar por conta do vício e eu me lembro que, assim, para ficar pior ainda a situação, eu comecei a ser observado por uma das pessoas do tráfico, que se tornou amigo. Por ser um ex-militar, tinha um porte, né, de quem sustentava um determinado armamento, e aquilo ali chamou a atenção dos traficantes aonde eu convivia. Só que, para minha surpresa, me confundiram com um militar ativo, né? E ali armaram uma emboscada para que eu fosse morto, na verdade, né? Estava sendo confundido com uma pessoa, o famoso X9, né? Que observa toda a comunidade e traz o relatório, né? Aqui para fora, para as Forças Armadas. Ele se fez de amigo, na verdade, por um tempo, conheceu toda a minha família, arquitetou tudo, marcou com os traficantes. E naquele exato dia eu ia ser morto, porém Deus criou uma situação naquele dia. O que aconteceu? Você não foi por quê? Eu não fui porque minha mãe me chamou, ali eu despertei, eu vi que eu estava indo para um lugar que talvez, na verdade eu estava com um pressentimento de morte muito grande, e eu fui parar em outro território, no caso, né? E ao retornar desse outro território, depois de usar muita droga, de beber muito, eu fui parar na igreja. Cheguei chorando, muito aflito, e ali eu fui bem recebido, né, por pessoas que me abraçaram, né, e eu me senti muito bem. Eu lembro que na minha primeira reunião, eu só chorei, porque o vazio era muito grande. Então, mas eu ouvi uma palavra naquele dia que o homem de Deus falou assim: olha, se você crer, você vai sair dessa situação. E ali eu precisei ser muito sincero com Deus e abrir meu coração ali, né? E dali pra cá eu fui parando, consequentemente, com os vícios de bebida, né? Entre outros vícios de jogos. Foram 9 meses exatos para poder ser liberto totalmente, né, de tudo e se batizar nas águas e tomar a decisão de buscar pelo Espírito Santo e receber. Me batizei num dia e no outro dia eu recebi o Espírito Santo. Então, de lá para cá eu vi a diferença, principalmente nos frutos, né, no comportamento, na forma de lidar com as pessoas, as reações difíceis que eu tinha com a minha família, com o meu filho também. Né, o meu filho sofreu muito por conta do meu mau comportamento. Hoje o Marcos é um homem determinado, né? Um homem feliz com ele mesmo. Não preciso de ninguém para ser quem eu sou. E muito resolvido, muito decidido do que quer, mas sobretudo um homem cheio de paz. E aquele primo que eu tentei esfaquear, hoje nós somos irmãos. Me reconciliei com ele, a gente vive muito bem, né? Inclusive é uma das pessoas que se tornou muito especial
né, pra gente na família. Eu tenho certeza de quem eu sou e sou feliz, que é o principal, e consigo transmitir essa felicidade para outras pessoas através do batismo com o Espírito Santo. Você já reparou que a nossa vida é marcada por lugares? Lugares que marcaram bons momentos. Lugares que trazem lembranças de dias difíceis. Muitos já passaram e outros ainda farão parte de sua vida. E o Jardim do Getsemane é um dos locais mais marcantes descritos na Bíblia. É um desses lugares que podem revelar coisas profundas a seu respeito. Mas quais? Como este pode estar tão ligado a você? É o que você terá a oportunidade de entender. Nesta quarta-feira, 19 de novembro, os mistérios do Getsemane, às 19 horas. Solo Sagrado, Avenida Dom Helder Câmara 4242 e em todos os templos da Universal no mundo. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Nós estamos anunciando que é possível para todo mundo, tá? É possível mudar, é possível ter, sim, uma vida nova. Você viu aí o que aconteceu com o Marcos, você ouviu, você que está acompanhando através da Rede Aleluia. O que aconteceu com o Marcos é o que acontece quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus. E nesta quarta-feira estaremos às 19 horas aqui no Solo Sagrado, Dom Helder Câmara 4242 em Del Castilho, ou em uma Universal próxima à sua casa. Vamos agora atender todo mundo que precisa de socorro espiritual, de ajuda, de uma palavra, de uma oração. O que a pessoa tem que fazer, pastor Clodoaldo? É exatamente isso que acontece quando ela liga para a nossa central de atendimento. Ela recebe uma orientação, ela recebe uma direção. Nós temos ali pessoas preparadas para lhe dar a devida atenção. Você que está desesperado, desesperada, sofrendo, não sabe o que fazer. Talvez a sua situação hoje é como uma pessoa que está no centro de um labirinto, no meio de um labirinto. Você não sabe como chegou nessa situação e também não sabe como sair dessa situação. Então, o primeiro passo é esse. Pegue o seu telefone e envie uma mensagem para a nossa central de atendimento ou faça uma ligação para a nossa central e você será ajudado, será ajudado. Nós temos ali pastores, bispos, prontos para esse atendimento, não importa a sua religião. Esse não é o assunto a ser tratado quando uma pessoa faz uma ligação. Nós temos aqui alguns casos de pessoas que ligaram, como, por exemplo, a Dalva. Ela, que é de Guadalupe, sofre com depressão e ansiedade, problemas emocionais, e já está registrado para o momento da oração. A Yara, de Nilópolis, ela pede oração por todos os seus familiares, colocou também o nome da família, que está registrado também, e ela diz que a família toda sofre problemas espirituais. E nós vamos orar. O Luiz Carlos, de São Gonçalo, ele é viciado desde os 13 anos de idade. Não consegue largar as drogas. E a Maria Conceição, esse caso aqui mostra realmente a ação de um mal sobre a família, porque ela tem pensamento de homicídio com respeito ao próprio marido. Ela toma medicamentos, sofre com depressão, vários problemas espirituais. O detalhe é que ela ligou à 00:57, quer dizer, já na madrugada. A nossa central de atendimento não é só durante o programa. A qualquer momento tem ali pessoas prontas para te ajudar. E nós temos aqui uma mensagem que foi enviada para o nosso WhatsApp. Você pode mandar também a sua mensagem. A Luciana diz assim: estou precisando de oração. Fui diagnosticada com transtorno bipolar após um surto na rodoviária. Fui até internada. Eu faço acompanhamento com psiquiatra, mas quero voltar
a minha vida à normalidade. Esses problemas emocionais, não importa se foi herdado de família ou se foi adquirido com algum acontecimento da sua vida, no caso da Luciana e pessoas que passam por isso, você pode resolver por meio da fé. E é isso que nós fazemos às sextas-feiras. Nós combatemos o mal que se levantou contra a vida da pessoa, bispo. Ela pode dar esse primeiro passo agora, né? Enquanto ela não chega aqui, ela pode fazer a ligação, enviar uma mensagem, que nós temos pessoas ali prontas para atendê-la e incluir o caso dela nas orações. E dá força para ela conseguir chegar, porque muitas vezes a pessoa ela está presa e precisa dar o primeiro passo realmente, precisa ser forte. Então, essa oração já é para fortalecer. E na sexta-feira, nós temos a corrente do mal debaixo dos meus pés. Toda sexta-feira, nós travamos uma batalha espiritual. Sabemos que as pessoas estão preocupadas com o que os seus olhos podem ver, as suas mãos podem pegar, os seus pés podem chegar. As pessoas vivem no mundo natural, mas tem um mundo espiritual. E é nesse mundo que as pessoas têm vivido debaixo dos pés do mal. O mal tem pisoteado a vida da pessoa e ela não sabe o que fazer porque ela não consegue enxergar isso. Sexta-feira, para abrir os olhos, abrir o entendimento e muito mais, colocar o mal debaixo dos seus pés, como tem acontecido na vida de muita gente. Acompanhe. Fui vítima de um ritual, de uma bruxaria, e uma pessoa ligou para ela, falou assim para mim, assim, virou para mim, na hora eu não dei muita importância, ela falou, você nunca vai chegar onde você quer chegar. Eu tentei várias vezes suicídio, né? Tomei remédios, eu pensava em me atirar na frente de um carro por várias vezes, né? Vidas atormentadas por problemas espirituais. Eu era uma pessoa muito que dependia de amigos, né? Gostava de buscar essa aprovação. E aí eu chamaram, né, para mim através de uma brincadeira, né? Aí eu brinquei com a brincadeira do compasso, do copo, e aí foi evoluindo para tábua Ouija. E aí eu fui me envolvendo nesse mundo do ocultismo. E através, né, dessa escola eu conheci um grupo de bruxos, né, qual eu me fiz parte. E ali eu fui caminhando e me aprofundando mais, né. Fui buscando livros, conhecimentos, tinha muita depressão, né, eu sofria muito, eu dormia e eu era sonâmbula. Eu acordava, eu falava dormindo, fui buscando saída e acabei me envolvendo no relacionamento. E aí, através desse relacionamento, essa pessoa viu que eu sofria muito e ele lembrou que a mãe dele já era da Universal e me fez o convite para chegar até a igreja. Eu servi os encostos, né? E vivi uma vida muito atribulada, né? Tinha pesadelos, né? Ouvia vozes. Eu tinha bronquite, né? Eu sofria muito, eu tinha pesadelos, eu tentei várias vezes suicídio, né? Tomei remédios, eu pensava em me atirar na frente de um carro por várias vezes, né? Até teve a última vez, né? Eu pensei assim, eu vou dar cabo da minha vida. Eu tinha os filhos pequenos e eu pensava, minha mãe fica com eles e eu vou acabar com a minha vida. Até que aconteceu um certo problema, né, de enfermidade, um trabalho feito, e que eu fui para a casa dos encostos e lá eles fizeram lá o trabalho lá e depois vieram me perguntar como é que eu estava e eu, graças a Deus, eu estou bem. Falei, você não pode falar o nome de Deus aqui. Aí aquilo, pastor, me despertou, né? Foi como se caísse uma escama dos meus olhos. Eu fui vítima de um ritual, de uma bruxaria, e uma pessoa ligou para ela, falou assim para mim, assim, virou para mim, na hora eu não dei muita importância, ela falou, você nunca vai chegar onde você quer chegar e você vai parar. Aí passando 3 dias, saiu uma ferida no meu pé.
Quando eu fui olhar, aquela ferida tomou grandes proporções e diuturnamente gritando, chorando. O médico falou, eu não sei mais o que fazer com você, vai para casa, eu não sei mais, tá com esse negócio. Eu falei, mas o que vai fazer? Ele, se não tiver jeito, você já sabe, né? Porque segundo a medicina tinha que enxertar ou arrancar o pé. Aí foi quando eu liguei a televisão, estava passando a programação e no desespero eu liguei. Não é mágica, não é mágica, é Deus. Se você for sincero e se você disser assim, eu quero ajuda, Deus vai te ajudar agora. Hoje minha vida está totalmente transformada, né? Me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo na vigília, né? Na FJ Night. Minha maior alegria é servir o Senhor Jesus, é ganhar almas. E a minha vida foi totalmente mudada. Aí eu falei, Deus, me mostra um caminho. Aí eu sempre passava na Igreja da Abolição, não via nome de igreja, mas via as pessoas saindo sorridentes da igreja. Aí eu pensava assim, gente, isso aí deve ser muito bom, porque as pessoas saem numa alegria, eu ainda vou entrar aí para ver o que tem aí dentro. Aí, depois que eu saí da Caixa dos Encostos, eu fui na Igreja da Abolição. Até hoje, graças a Deus, permaneço na presença de Deus e faço parte do grupo do EVG. Se libertou? Me libertei. E aqueles desejos de suicídio, aquela perturbação na sua mente? Deus, hoje em dia eu tenho paz, não quero mais tirar a minha vida, quero viver para ganhar mais almas ainda para o Senhor Jesus. Estou curada. Olha o pé dela hoje, limpo, cicatrizado, 3 meses. E Deus resolve sim, que eu vim a sexta-feira, estou em todas as sextas-feiras e Deus fez cicatrizar o pé. Ele não acreditou quando ele viu. Hoje eu estou andando... Normal? Normal, estava cheio de buraco, estava fétido, estava podre. Aquela palavra foi cancelada? Foi cancelada. Eu cheguei aqui, eu tomei posse, eu determinei, estou firme e forte e está fechado. Eu não podia andar, eu era carregada e não tinha paz, mas hoje estou curada. Nesta sexta-feira, daremos continuidade à corrente do mal debaixo dos meus pés. Às 7, meio-dia, 15, 19 horas, especialmente às 10 horas da manhã. Anote o endereço: Avenida Dom Helder Câmara, 4242, em Del Castilho. Tá vendo? É forte. E é interessante, pastor Clodoaldo, que a pessoa, quando ela é vítima de uma bruxaria, de um feitiço, parece que o efeito é dominó, né? Vai caindo, cai uma peça, aí cai outra, aí vai caindo, e ela não consegue segurar, ela não consegue impedir a queda, porque o mal está em cima dela, destruindo tudo. E é por isso que nós estamos nesse propósito, conforme diz a palavra de Deus lá em Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E é o que nós temos visto sexta-feira aqui no Solo Sagrado e em todas as igrejas universal, e nós estaremos em todos os horários, pastor Clodoaldo. Tem pessoas, bispo, que elas estão sob, ou seja, elas estão debaixo, mas ela pode estar sobre, ela pode pisar esse mal, ela pode pisar nesses problemas que têm esmagado ela. Não é por acaso que você, amigo e amiga, está acompanhando esse programa. Teve uma senhora ali no testemunho que disse isso. Ela assistiu o programa, recebeu forças, tomou atitude. Hoje ela tem um testemunho para contar. Até o momento que ela assistiu o programa, ela estava debaixo. Mas hoje ela conta o testemunho, quer dizer, ela superou, ela deu a volta por cima. E é isso que vai acontecer nessa sexta-feira. Inclusive, bispo, nessa última sexta-feira, uma senhora falou sobre isso. Eu estava assistindo o programa, um homem falou assim, levanta daí agora. Foi como se ela tomasse um empurrão. E ela conseguiu chegar até uma das sessões de batalha espiritual.
E ela chegou deprimida, oprimida, cansada, saiu daqui leve. Saiu daqui, como disse aquela senhora, sorrindo. Saiu daqui em paz, saiu liberta. É o que vai acontecer nessa sexta-feira. 7 da manhã, pastor Jorge, e também às 19 horas, nos 2 horários. Eu estarei às 10 horas da manhã nesse confronto com o mal. Nós vamos confrontar o mal que está na sua vida e ele vai sair. Meio-dia e às 15 horas, pastor Clodoaldo aqui no Solo Sagrado. Isso vai acontecer em todas as igrejas Universal. Acompanhe. Você sente que não tem como escapar, oprimido por tantos problemas. Pisaram as suas esperanças e parece que você não pode fazer mais nada para resolver. Mas quem disse que você não pode? Dentro de você, talvez sufocado, existe um poder capaz de reverter qualquer situação. A sua fé. A força que traz Deus para a sua guerra e faz o problema estar com os dias contados. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O que tem tentado destruir você será aniquilado. E este momento está para chegar. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente O Mal Debaixo dos Meus Pés. Às 7 horas, meio-dia, 15 horas, 19 horas e especialmente às 10 horas da manhã. Solo Sagrado. Avenida Dom Helder Câmara, 4242 e em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Então tá aí, é para todo mundo. Você será muito bem recebido em uma igreja universal. Agora vamos falar do domingo. Domingo é sempre um dia diferente. É o primeiro, né? São as primícias. É a partida, né? É a partida para a semana. A semana começa domingo no Solo Sagrado e nós vamos agora a um boletim do domingo passado. Acompanhe. Acompanhe agora o boletim da última concentração de Fé e Milagres. O domingo da reconciliação. O senhor estava afastado, senhor? Mais de 2 anos. O senhor está chorando por quê? Vim triste. Estava triste. E agora? Agora estou bem. Muito bem. Eu não esperava estar assim. Eu nem queria vir, falar a verdade. Eu até, quando eu estava em casa, eu falei, acho que eu não vou não. Estava desanimado. Eu ficava assim, se eu fosse corajosa, eu pensava assim, se eu fosse corajosa, eu me jogava debaixo do carro. Mas eu sou covarde. Se eu fosse corajosa. Assim, são uns pensamentos ruins. Eu contei tudo para Jesus, da minha vida, né? Aí eu fui, fortalecendo, sentindo outra pessoa. Eu tô bem de coração. Perante a meu Deus vivo, eu tô bem. Eu tô outra pessoa. Tô rindo até. Tô outra pessoa, Jesus. Muito obrigado, oh meu Deus. Precisava estar na tua presença, precisava. Mas o meu pior momento foi, eu tenho muita crise de ansiedade. Mas é uma crise de ansiedade tão forte que me dá falta de ar. Muita falta de ar, uma dor no peito muito forte. E eu cheguei a tomar remédio controlado, passei pelos médicos, mas mesmo assim nada fazia passar. E aí eu lembrei que eu já vi aqui na igreja e a única coisa que fazia eu passar essa crise forte, essa preocupação, foi vindo aqui no altar. Para quem não conhece Jesus, ele se sente vazio. Mas quem conhece Jesus e se afasta, é um grito interno. Como que você escuta a alma? É a falta de paciência, é medo de tudo que você vai fazer. Em mim ainda era pior, porque dentro de mim o tempo todo eu me fazia pergunta, a única certeza que nós temos hoje é que nós vamos falecer um dia. Sandy, se você for assim, você vai para onde? Para onde vai sua alma?
E eu sabia que iria para o inferno, né? Então, quando você marca de vir na Universal, retornar, estou falando da Universal porque é a igreja que hoje eu frequento. Você não consegue colocar o pé aqui, não é fácil, não é fácil. A luta é em casa, você não consegue sair dentro de casa, 1000 coisas acontecem. O grito de Lázaro. Diga em nome do Senhor Jesus. Eu agora clamo pelo... Fala o nome e grita! Veio o propósito do grito de Lázaro como não só por ele, mas o meu objetivo ali do lar é ele. E ele hoje está aqui e foi batizado. A senhora gritou o nome dele? Gritei o nome dele. Não estava vindo. Estava no caminho perdido. Porque quem me chamava era ele. Por que ele me chamava e ele me deixou no caminho certo e ele se perdeu? O momento da água. Unge esta água e que ela seja a libertação do corpo desta pessoa de toda a doença. Quando essa água entrar, a doença vai descolar do corpo desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor já carregou na cruz as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. A senhora chegou, estava como, dona Maria Clara? Muita dor, essa dor de dormir. Eu estava vendo a senhora fazendo assim. Curada, não de dor, estou curada. Quanto tempo que a senhora não fazia isso com a perna? 3 anos. Faz aí. Faz aí. 3 anos. 3 anos. A sua fé te curou, graças a Deus. Isso e muito mais você vai acompanhar durante a semana no programa Problemas e Soluções. Então tá aí, domingo forte, hein? 9h30 da manhã aqui no Solo Sagrado. Agora vamos falar dessa vigília FJU Pressão Máxima. Acompanhe. Tá chegando FJU Night, pressão máxima, vibração lá em cima e a FJU inteira num só lugar. Mais de 10 mil jovens reunidos numa noite histórica, com a presença do Bispo Celso Júnior do Solo Sagrado. Se prepara, esse é o tipo de noite que muda tudo. Você é o nosso convidado. FJU Night, pressão máxima. Dia 21, nesta próxima sexta-feira, às 23 horas. Avenida Dom Helder Câmara, 4242, Del Castilho. Chega junto, vive isso. Chegou o momento da oração, vamos falar com Deus. Sinto muita tonteira, uma cabeça perturbada e dor no joelho. Não consigo sair de dentro de casa, não consigo ir a lugar nenhum. Não consigo ir nem à igreja, não estou conseguindo nada, eu preciso de ajuda. Por favor, faça uma oração para mim. Eu preciso sair, eu preciso me libertar dessa coisa ruim que está me jogando na cama. Me ajudem, por favor. Bom dia, meu nome é Nathalie. Gostaria de pedir oração pela minha família, para que Deus abençoe a minha casa, meu lar, para que Deus tire toda a angústia do meu peito. A minha mãe também tem se sentido mal, o nome dela é Terezinha, para que Deus dê muita bênção na nossa vida e nos dê coragem, né, para esse mundo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, unidos na fé que é extraída da Tua palavra. O Senhor disse, vinde a mim, todos, não importa se é católico, espírita, evangélico, ateu, o Senhor disse, eu vos aliviarei.
Então agora, enquanto oramos, toca, cura, entra neste lugar onde tem uma voz levantada para o alto. Tem alguém esperando o milagre. Porque se não for um milagre, tudo estará acabado. Então, meu Pai, faz agora resplandecer a tua luz dentro desta casa, principalmente dentro desta pessoa que ora conosco neste momento. Esteja ela onde estiver, ainda que dentro do presídio, do hospital, em casa sozinha, quem sabe amarrada pelas drogas, pelo vício, pelas dívidas, pela doença, mas o Senhor disse: vinde a mim. E nós estamos agora nesta oração com o Senhor. Atenda a nossa voz e opera. E pela fé, esta água dê força a esta pessoa para ela chegar à tua casa. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos poderosamente. Receba a luz. Você já pediu tanto e ninguém respondeu, nem mesmo Deus. Você orou tantas vezes, jejuou, fez votos, mas a espera continua. O sonho não se realizou. E você começa a se perguntar: será que foi tudo em vão? Por que alguns pedidos parecem ser ignorados? E o que fazer quando nem a oração parece funcionar? Neste domingo, 23 de novembro, participe do Domingo dos Pedidos Não Atendidos. Às 7 horas, 18 horas e especialmente às 9h30. Solo Sagrado. Avenida Dom Helder Câmara, 4242 e em todos os templos da Universal no mundo. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida anda para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não querem este fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus.
chame a Deus.